Hoje é dia de fazer esse negócio brilhar. Se você estava com saudade de química aqui no Manual do Mundo, essa experiência de química tem o apoio do Conselho Federal de Química. Se você nunca ouviu falar do Conselho Federal de Química, é ele o responsável por garantir que os produtos e serviços que dependem da química tenham sustentabilidade. Para isso, ele fiscaliza os profissionais da química e as indústrias para que tudo seja feito dentro das normas sem falsificações. E esse trabalho é para garantir mais segurança e qualidade para você. A gente vai fazer uma pasta de dente de elefante fluorescente. Se você não lembra o que é pasta de dente de elefante, é aquela experiência que solta um monte de espuma. Na verdade, a primeira vez que a gente fez ficou meio assim, ficou meio fraquinha. Depois a gente fez uma pasta de dente de elefante gigante, que ficou bem bacana, e aí a gente fez a pasta de dente de elefante no show de 10 anos do Manual do Mundo. Só que pro show eu tinha que ter muita certeza que tudo ia dar certo. E aí eu testei várias vezes a fórmula com várias proporções diferentes. E a gente conseguiu um resultado que gerava o máximo de espuma possível no menor tempo possível. Ou seja, agora a gente tem a fórmula perfeita. Só que fazer mais uma vez uma pasta de dente de elefante ia ficar meio repetitivo. Então a gente teve a ideia de misturar essa experiência com um corante fluorescente, aquele que a gente usou numa privada uma vez para mostrar que se você der a descarga com a tampa aberta, vão voar gotículas da privada para fora. E para o corante fluorescente ficar bem bacana mesmo, ele precisa de luz negra. Então a gente arrumou algumas lâmpadas de luz negra para ficar um pouco mais forte. O ingrediente principal dessa experiência é água oxigenada ultra concentrada, conhecida tecnicamente como peróxido de hidrogênio. Não que peróxido de hidrogênio seja a super concentrada. A água oxigenada é peróxido de hidrogênio. O que diz se ela é super concentrada ou não são os volumes da água oxigenada. Normalmente é que você usa no cabelo aí, que tem na farmácia, é de 10, 20, 30 volumes, sei lá, uns 40 no máximo. Essa aqui tem 200 volumes. O que não quer dizer que ela faça muito barulho no caso. Água oxigenada é quase igual a água com oxigênio a mais. Água é H2O, água oxigenada é H2O2. E esse oxigênio a mais, ele se solta nessa experiência, ele vai escapar. E é por isso que a gente tem essa medida em volumes. Volumes é a medida do volume em oxigênio que vai escapar daqui. No caso, quando a gente tem 1 litro de água oxigenada, a gente teria 200 litros de oxigênio que podem ser desprendidos dessa água oxigenada. Se a gente misturar isso com um pouco de sabão, você deve imaginar que dá bastante espuma. Só que dá bem mais de 200 litros. Isso acontece porque essa reação química é exotérmica, ela libera calor. Então, quando esses 200 litros de oxigênio se soltarem, eles ocupariam 200 litros se estivessem na temperatura ambiente. Mas não, eles vão estar numa temperatura muito mais quente, tipo uns 80 graus mais ou menos. E aí o volume que eles vão ocupar é muito maior. Mas chega de falar, né? Eu vou usar aqui 400 ml de água oxigenada super concentrada. Vou colocar nesse arranjo de flor aqui. Se essa água oxigenada encosta na pele, ela deixa a pele toda esbranquiçada e coça até não acabar mais. Então é bom tomar um pouco de cuidado. Não sei porquê, mas me deu uma vontade de dobrar essa fórmula. Para fazer essa água oxigenada liberar o oxigênio, a gente vai colocar lá uma solução de água com iodeto de potássio, que é o sal que faz a água oxigenada liberar o oxigênio. No caso, para cada 400 ml eu colocaria 12 gramas de iodeto de potássio, então eu vou precisar de 24 gramas de iodeto de potássio. Vou fazer um teste aqui só para vocês terem uma ideia de como o iodeto de potássio libera o oxigênio daqui. Água oxigenada super concentrada, uma pitadinha de iodeto de potássio. Deixa eu fechar o meu vidrinho aqui. 1, 2, 3 e... Isso que foi só um pouquinho, né? Olha só, mais de 90 graus Celsius. Por isso dá pra perceber que o oxigênio se expande pra caramba. E ainda tá saindo oxigênio. Faz tipo 1 minuto que eu joguei o iodeto de potássio lá dentro. Na nossa espuma também, não vai ser imediato. A espuma cresce, mas ela continua expandindo por um certo tempo. Antes de colocar o sabão e o corante, eu vou instalar as lâmpadas de luz negra, porque senão a gente não vai conseguir ver o corante. Não tem graça nenhuma se não tiver uma luz negra. Meu, fala sério, fica muito estranho isso aqui com 8 luzes negras ligadas. Tem um monte de coisa que a gente não imagina que seja fluorescente e começa a brilhar. Tipo, qualquer pedaço de papel, então a gente olha o rótulo aqui da água oxigenada, ele tá brilhando completamente, mas tem algumas coisas que a gente vê que foram feitas para serem fluorescentes e a gente encontrar um pouco mais fácil.
Por exemplo, os buracos da extensão que a gente tem aqui atrás, ó. Cada um deles brilha um pouco. Quando a gente está na luz comum, você percebe que ele tem um brilho diferente, mas aqui na luz negra fica muito mais evidente. Olha só os ponteiros desse despertador da Idade da Pedra que a gente tem aqui só por enfeite. Eles também têm essa característica de brilhar no escuro. Aqui eu já acho que eles não são fluorescentes, eles são fosforescentes. Mas qual que é a diferença entre fluorescente e fosforescente? Essas lâmpadas, elas emitem um tipo de radiação que se chama ultravioleta. É como se fosse uma luz que a gente não consegue enxergar. A gente não pode chamar de luz porque luz é só o que a gente enxerga. Mas é uma radiação eletromagnética muito semelhante à luz que a gente enxerga, que está muito próxima à luz que a gente enxerga. A lâmpada deixa vazar um pouquinho de luz visível, tá? Não é isso aqui que é ultravioleta. Ultravioleta você não está vendo, nem eu não estou vendo. As coisas fluorescentes são aquelas que na hora que recebem a luz ultravioleta, elas emitem luz visível. Então elas recebem a luz ultravioleta, acabam gastando um pouco da energia dessa luz e emitem uma luz que a gente consegue ver. Normalmente essa luz vai ser azul, amarela, cor de abóbora, como vocês podem ver aqui em volta. Isso é o fluorescente, é a canetinha que você tem que é fluorescente, é aquela tomada, etc. O fosforescente é diferente, ele recebe essa luz e ele demora um pouco para devolver. Isso quer dizer que quando você apaga a luz da sua casa, o que é fosforescente pode continuar por um tempo meio que aceso, brilhando, porque a luz que a gente tem em casa também tem um pouco de ultravioleta. Aqui nesse banco tem um pouquinho de tinta fosforescente, que a gente fez uma vez para uma experiência do Super Química, já deve fazer uns 5 anos. Então eu vou botar a minha mão aqui em cima, ó, e a mão vai fazer sombra. Agora eu vou passar a luz ultravioleta em cima. Essa tinta está recebendo a luz ultravioleta, ela vai meio que guardar um pouco dessa luz, ela vai emitir mais tarde essa luz. Só que onde eu estou colocando a mão, isso não vai acontecer. Vamos chegar com a câmera pertinho aqui, na hora em que eu tirar a luz e tirar a mão, você vai ver que bacana. Como você deve ter imaginado, esse fenômeno da fosforescência é super útil, então tem nos ponteiros de relógio para a gente conseguir ver as horas no escuro, depois que apaga a luz. Tem várias tomadas, aliás, aqui a gente pintou uma tomada de fosforescente para quando apagar a luz conseguir achar. E também é muito útil para você colocar em sinalização de emergência. Então hidrante, saída de emergência, todas essas plaquinhas costumam ter tinta fosforescente, porque na hora que acontece a emergência, normalmente você também não tem luz elétrica, então vai estar no escuro e você consegue achar a saída. Acho que a gente já aprendeu o suficiente para ter uma desculpa boa para fazer essa experiência. Vamos colocar o corante lá na água oxigenada super concentrada, aí é que você vai ver o que é fluorescente mesmo. O engraçado desse corante é que ele praticamente não tem brilho nenhum se ele estiver muito concentrado, que ele está agora. Ele só vai ter brilho se a gente diluir na água. Você não deu joinha, ainda tenha santa paciência, agora ficou bacana pra caramba. Você viu que no começo, quando eu joguei, ele tava pouco concentrado, né? Tinha muita água e pouco corante, ele brilhou pra caramba, e depois, conforme eu fui jogando o corante, ele foi perdendo o brilho, porque aí ele volta a ficar concentrado, porque eu enchi de corante. Eu acho que na espuma é importante a gente ter muito corante, porque na espuma, proporcionalmente, vai ter menos corante do que aqui. Vamos botar o sabão agora. Espero que o sabão não interfira no brilho. Aliás, esse sabão é um pouco fluorescente também, né? Ah, você já tá vendo que a espuma fica bem fluorescente, hein? Não vou fazer a experiência em cima da mesa porque eu acho que essa espuma vai ficar um pouco maior do que deveria. Vamos fazer um negócio mais baixo. Água oxigenada, libere esse oxigênio que existe dentro de você. 1, 2, 3 e... Uou! Então, deu tudo certo, tirando o fato de que não ficou absolutamente nada fluorescente. Um negócio meio cor de rosa, cor de laranja, eu não sei se a água oxigenada degradou o corante, provavelmente foi isso, ela deve ter estragado o corante, e aí não funcionou. Vamos então considerar essa hipótese de que a água oxigenada degradou o corante, ou seja, ela reagiu quimicamente com ele e o corante perdeu a fluorescência, ele ficou meio cor de abóbora, sei lá. Vamos mudar um pouco a experiência e ver se dá certo. Eu vou misturar a água oxigenada com o detergente, mas não vou colocar o corante. O corante vai na solução com o iodeto de potássio. A ideia aqui então foi poupar o corante, não deixar ele estragar na água oxigenada. Ele só vai entrar em contato com ela ao mesmo tempo que o iodeto de potássio. E aí talvez não sobre muito oxigênio para estragar o corante. Vamos ver se dá certo, né? 1, 2, 3 e foi!
Uou! Galera, tá dando meio errado, então eu vou tentar fazer a última tentativa, a última mesmo. Vou trocar o iodeto de potássio por permanganato de potássio. Aí muda a reação química, mas o permanganato de potássio também faz a água oxigenada liberar oxigênio e talvez ele não reaja com o corante. Pode estar sendo o iodeto de potássio está reagindo com o corante. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Vamos ver se funciona com o permanganato. Dessa vez eu vou fazer uma reação mini primeiro, porque se a mini der errado eu nem tento fazer a grande, né? Não faz muito sentido. Também para ter um pouco mais de noção da quantidade de material que vai, porque essa eu não sei exatamente quanto eu tenho que colocar de permanganato. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Oh! Acho que temos um caminho por aqui, hein? Provavelmente, então, não era a quantidade de corante e nem a oxidação do corante. Era alguma reação do corante com o iodeto de potássio. Pela cor que ficou, provavelmente com o iodo, que o iodo tem essa cor meio amarronzada. Então, vamos botar todo o corante mais uma vez. Mais uma bela de uma quantidade de água oxigenada. Deu mais ou menos meio litro. O detergente. Deixa eu mexer bem. Permanganato de potássio. Botei permanganato de potássio na água oxigenada e olha no que deu. 1, 2, 3 e foi! Oh! Agora sim! Que negócio lindo! Completamente fluorescente. Você percebeu que a espuma ficou muito mais densa e com volume muito menor do que antes? Eu coloquei bastante água oxigenada, foi meio litro mais ou menos, era para formar uma pasta de dente gigantesca. Eu suponho que isso não aconteceu porque ela não esquentou, então não foi uma reação muito exotérmica não, nem sei se ela chega a ser exotérmica. Olhando, aqui não saiu fumaça nem nada, você coloca a mão aqui com luva em cima, não sente nenhum calor, quando a pasta de dente de elefante comum é bem quente, você percebe fácil que ela está quente. Assim não foi, eu acho que simplesmente não esquentou e aí o volume é aquele volume original mesmo, solta bastante oxigênio, mas o oxigênio não está quente. Para você que é apaixonado por química, a gente está deixando aí as redes sociais do Conselho Federal de Química, segue lá para você saber como eles fazem a química acontecer no Brasil todos os dias.